Oi, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, me entrevistando de novo. Brincadeira. Acho que a ideia é essa mesmo, né? Tipo assim, eu sei que não tem muita gente que me assiste aqui e vê esses vídeos, poucos amigos, inclusive aqueles que assistem. Tamo junto pra caralho. Mas eu acabo fazendo esses vídeos mais pra marcar mesmo a forma como eu tô pensando no momento e de alguma forma deixar algum ensinamento para mim ou para as outras pessoas que animarem. Então, se você está vendo esse vídeo, considere-se muito especial. Gosto muito que você esteja vendo e tamo junto pra caralho. Vamos lá. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que me acontece volta e meia e eu fico meio perdido, para falar a real, né? Que é justamente a questão da gente se sentir perdido quando a gente tem todas as chaves na mão, sabe? Isso é muito esquisito. Mas eu tenho muito esse sentimento, né? Assim, eu acho que as pessoas até chamam isso de síndrome do impostor por aí. Enfim, eu acho que tem outros nomes para isso, até mais simples do que esse. Mas o que eu comecei a pensar a partir disso e que eu comecei a perceber que é o grande problema dessa questão de tipo, pô, mano, você tá vivendo quase tudo que você queria viver, você, pô, tá encaminhado com várias coisas da hora na sua vida, você tá, enfim, dando certo com um monte de coisa, mas ao mesmo tempo essas coisas não são fáceis, essas coisas exigem que você esteja vivo, presente, ativo, né? E aí acaba que esse sentimento de você ter que lutar com isso o tempo inteiro e, pô, tem que dar certo ali, você acaba se cansando um pouco e se perdendo um pouco nesses sentimentos. E aí a coisa pode desandar. E vou trazer esse desando, né, esse contexto de desandar, porque já desandou na minha vida, sacou? Eu já tive momentos em que eu estava super bem, ou aparentemente estava, e a coisa desandou, sabe? Então eu acho que nesse momento é muito importante a gente ter a cautela para evitar repetir os ciclos que a gente já se colocou quando a gente estava prestes a abandonar um momento de bonança que a gente estava, né? Porque assim, o que acontece muito na nossa mente, e isso eu já percebi na minha, é que a gente é viciado em repetir os ciclos da nossa vida. E se você não completou um ciclo, provavelmente você vai tentar interromper ele para você voltar a zero, sabe? Então, vamos dar um exemplo disso, né? Você tem uma oportunidade, você tem ali uma coisa que você quer muito fazer, e aí quando você está no meio dessa coisa, você está desenvolvendo aquela ideia, as coisas estão fluindo, você está começando a dar certo ali, você interrompe o ciclo e fala, não, vou mudar tudo, vou voltar lá pro começo. E aí, velho, acaba que é exatamente nesse momento, quando você decide voltar pro começo, que de fato você queima as grandes oportunidades que você tem, sabe? Porque a gente tem essa tendência recorrente de querer voltar para o lugar onde a gente conhece. Então eu acho que esse é um grande problema de quem quer crescer, de quem está se desenvolvendo, que é a partir desse momento, né, que você começa a fazer as coisas e as coisas começam a fluir, que você tem que deixá-la aí, entendeu? Você tem que, igual eu vi uma frase recentemente que eu gostei pra caramba, que falava exatamente sobre isso. Ela falava que quando as coisas estão dando certo, seu ego começa a ficar carente, sacou? Seu ego começa a falar alto, porque ele não tá sendo ouvido mais, né? Tipo assim, aquele ego distorcido que você tem, ele começa a, tipo, não, me dá atenção aqui, cara, sabe? Ele começa a gritar. Por quê? Porque você
né, começa a desfazer aquela imagem que você tinha de você, de que você não era capaz de fazer as coisas, né, que inclusive dava o controle para essa autoimagem sua de tipo, cara, eu não sou capaz de fazer, para um cara que está fazendo e que está conseguindo. Então, assim, é uma mudança muito difícil de ser feita. Eu já tentei fazer isso algumas vezes eu já consegui, outras eu não consegui. Então, assim, eu acho que, principalmente a gente jovem, assim, com 20 e poucos anos, a gente vai bater na trave várias vezes até as coisas começarem a fluir. E é muito importante que no momento em que a gente bater na trave e entrar, a gente não correr e fazer um gol contra. Porque eu acho que muitas vezes é isso que acontece. Você tá dando certo, você, pô, encaminhou um negócio, pô, fez um golaço, cara. Faz o gol, porra. Volta pra zaga, segura o jogo, relaxa, entendeu? E às vezes eu acho que é muito isso que acontece. Você acabou de fazer um gol, seu time tá lá, pô, vambora, vamos ganhar. Você vai lá e faz um gol contra por querer, sacou? E assim, eu acho que faz parte da evolução do jovem ele sentir essa dificuldade de lidar com a vitória, de lidar com a conquista, porque ele nunca teve isso, né? Ele sempre foi agraciado com conquistas alheias. Pode até ser que algumas conquistas você já tenha tido, igual eu já tive, né? Eu acho que a maioria de vocês já deve ter tido alguma coisa que vocês conquistaram, né? Mas é importante não deixar esse ego falido, esse sentimento ruim dominar e você se perder nisso, sabe? Porque a partir do momento que você deixa isso te dominar, você perde todo aquele ganho que você teve para voltar do início e reativar toda aquela situação, pô, não sou capaz, até você vencer aquilo de novo, né? Até você chegar próximo a conseguir furar essa bolha de novo. Então o recado de hoje é bem simples. Eu acho que remete um pouco da minha tentativa aqui de trazer mensagens simples que não precisam ser complexas, não precisam ser as melhores, mas que pelo menos eu esteja aqui sempre tentando trazer alguma coisa. E é isso, assim, sabe? A ideia que eu tento passar hoje é essa. Cara, fez o gol, volta pra zaga. Ou você tá bem no ataque, continua fazendo gol, mano. Não vai fazer gol contra porque seu time tá ganhando, não faz sentido, entendeu? E eu vejo que muitas vezes a gente faz isso na nossa vida e a gente tem que se policiar para que isso não aconteça, principalmente enquanto a gente é jovem e que as coisas estão acontecendo para a gente. Porque depois de um certo momento da vida, as coisas param de acontecer e a gente perde essa capacidade de acessar as várias oportunidades que a vida nos dá. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa um like, compartilha e tamo junto.